Bem-vindos ao novo vídeo! Hoje, vamos conhecer alguns bichos bem peculiares. Alguns desses animais são bem grandes e estranhos, enquanto outros são pequenos e até bonitinhos. Alguns estão em vulnerabilidade ecológica e precisam da atenção de especialistas para manter a espécie. Esses animais diferentes vão despertar a sua curiosidade, seja pela sua aparência ou por seus comportamentos fora do comum. Então, venha descobrir o curioso mundo dessas criaturas. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Número 14. Fossa. O primeiro animal da nossa lista é a fossa, um animal muito interessante. Encontrado nas florestas de Madagascar, ele é um dos mamíferos carnívoros da ilha. Eles gostam de caçar o aie-aie, um dos seus lanches favoritos. Assim como os gatos, as fossas conseguem subir habilmente nas árvores, gostam de ficar sozinhas e saem à noite para caçar. A cauda desses bichinhos pode chegar a incríveis 80 centímetros de comprimento. Eu acho ele bem fofo. Número 13. Colugo. Imagine um lêmure que sabe voar. O colugo é um animal que vive nas florestas tropicais de algumas ilhas filipinas. Às vezes, eles são chamados de lêmures voadores das Filipinas. Algo incrível sobre eles é que eles podem planar por uma distância de até 100 metros. Eles têm uma parte do corpo que parece uma asa, e isso é o que os ajuda a saltar de uma árvore para outra enquanto planam. Entre os animais que conseguem planar, o colugo filipino tem a maior asa. E esse pássaro-cavalo que a gente achou na internet? Real ou fake? Essas montagens pra mim estão cada vez mais absurdas. Número 12. Elefante marinho. Agora vamos falar sobre o elefante marinho, um parente das focas. Ele vive nas águas costeiras do norte do Oceano Pacífico. Seu nome faz sentido quando você vê seu tamanho avantajado, além do seu nariz em formato de tromba. Esses animais passam a maior parte do tempo na água, nadando bem fundo, até mais de meio quilômetro de profundidade. Eles saem da água só para se reproduzir. Um elefante marinho macho adulto pode ser mais pesado do que 2 carros. Impressionante. Número 11. Peixe-morcego de boca vermelha. Você já ouviu falar desse peixe? Ele é bem interessante. Para ver um deles, você precisa mergulhar perto das Ilhas Galápagos. Olhando para os recifes ou no fundo arenoso do mar, você pode encontrar esses peixinhos. Eles não vão muito fundo, geralmente não mais do que 100 metros. Sua cabeça e corpo têm formato achatado, enquanto o focinho é bem pontudo e projetado. Possui pequenos chifres, pelos bem curtos espalhados pelo corpo e pequenas placas ósseas salientes. Sem falar da sua boca bem chamativa, parece que ele até passou batom. É um peixe muito diferente que vive em um lugar bem especial. Número 10. Duiker zebrado. Esse animal peculiar vive nas florestas do centro-oeste da África. Os duikers são antílopes pequenos, que têm cerca de meio metro de tamanho e pesam cerca de 20 quilos. Eles preferem ficar sozinhos, mas se reúnem em pares durante o acasalamento. Infelizmente, a destruição das florestas em lugares como a Costa do Marfim e Serra Leoa está fazendo com que essa espécie esteja em perigo de desaparecer. Número 9. Tenreque raiado das planícies. Esse animal vive nas florestas tropicais do leste da ilha de Madagascar. A ilha em questão tem muitos animais interessantes. O tenreque é um exemplo. Eles são bem pequenos, têm cerca de 14 centímetros de tamanho e pesam entre 80 e 150 gramas. Esse pequeno mamífero tem espinhos que podem se soltar para sua defesa, parecido com um porco-espinho. Algo curioso sobre eles é que conseguem fazer sons agudos esfregando seus espinhos, como forma de comunicação com outros tenreques. Número 8. Tubarão-duende. Você já ouviu falar dele? Eles vivem em diversas partes do mundo, nas profundezas dos oceanos. Imagina encontrar um desses no mar. Parece assustador, certo? Mas não se preocupe, eles são bem raros e vivem em lugares com profundidades superiores a 1000 metros. O que mais chama a atenção neles é a mandíbula que se projeta para frente na hora de morder, devido ao fato de que ela não é ligada ao crânio por ossos, só por cartilagem. Bem aterrorizante. Número 7. Porco do mar. Esses curiosos animais vivem nas zonas mais profundas de todos os oceanos. São animais marinhos invertebrados, ou seja, sem espinha dorsal, assim como outros bichinhos do mar. Eles têm de 3 a 10 centímetros de tamanho e preferem viver nas zonas abissais dos oceanos, uns 3 ou 4 mil metros abaixo da superfície. Os porcos do mar possuem perninhas, que usam para se locomover no fundo do mar. Além disso, fazem parte do grupo dos equinodermos, no qual também estão outros animais marinhos, como pepinos do mar, estrelas do mar e ouriços.
Esses animais são criaturas sociais que vivem em grandes grupos. O tamanho desses grupos depende do tamanho das próprias criaturas. Grupos com mais de 1000 integrantes, por exemplo, costumam ter indivíduos menores. Por outro lado, as criaturas maiores encontram-se em grupos com cerca de 100. Número 6. Caranguejo Yeti. Esse caranguejo peludo vive nas partes mais profundas do Oceano Pacífico Sul. Você provavelmente já ouviu falar do Yeti, o abominável homem das neves, certo? Bem, imagine que no fundo do mar tem um tipo de crustáceo que tem esse mesmo nome, mas eles só são parecidos nos pelos. Esses caranguejos peludos vivem em lugares com mais de 2000 metros de profundidade, vivendo na completa escuridão. Um fato interessante sobre essa criatura é que ele não tem olhos, mas pode se mover sem problemas pelas escuras profundezas marinhas, graças aos seus pelos e às suas garras. Número 5. Dragão Azul. Esse não é gigante como os dragões das histórias, mas sim uma lesma marinha minúscula, medindo apenas 4 centímetros. Mas o seu tamanho não deve ser subestimado, porque para os humanos, esse pequeno animal pode ser mais perigoso do que muitos animais gigantes. O motivo? O dragão azul se alimenta de quinidários venenosos, como a caravela, armazenando o veneno deles. Isso significa que tocar nesse pequeno dragão pode ser uma experiência bastante arriscada. Número 4. Jerboa. Vamos falar sobre esse pequeno bichinho que vive nos desertos e estepes da Ásia, Europa Oriental e Norte da África. Eles têm cerca de 10 centímetros de tamanho, parecendo ratos à primeira vista. Mas aqui está o truque, ele tem uma habilidade incrível de saltar mais de 3 metros de altura. Sim, esses pequenos roedores, quando precisam se mover rapidamente ou ficam assustados, podem superar até mesmo o recorde mundial de salto em altura, de 2 metros e 45 centímetros, que pertence ao atleta cubano Javier Sotomayor. Impressionante, não é? Número 3. Tartaruga Focinho de Porco. Agora, vamos conhecer a tartaruga focinho de porco, que mora nos rios e lagos do norte da Austrália e do sul da Nova Guiné. Essas tartarugas têm um corpo grande, podendo chegar a meio metro de comprimento, e quando adultas, pesam mais de 20 quilos. O que chama atenção nesse animal é o seu nariz, que parece um focinho de um porco. Esse nariz tem receptores sensoriais especiais que ajudam muito a encontrar comida em águas turvas. É uma tartaruga bem curiosa. Número 2. Peixe-gota. Vamos falar sobre o peixe-gota, que vive em regiões costeiras da Austrália. Esse peixe, também chamado de peixe-bolha ou blobfish, tem uma aparência realmente curiosa e definitivamente estranha. A sua boca curvada dá a impressão de que ele está sempre meio chateado ou triste com alguma coisa. Ele é um morador das profundezas do oceano e consegue aguentar pressões 100 vezes mais fortes do que a pressão atmosférica. Um fato curioso sobre ele é que em 2013 a Ugly Animals Preservation Society o escolheu como o peixe mais feio do mundo. O que você acha? Na verdade, embora muitos de nós tenhamos a imagem de que o peixe-gota é uma massa gelatinosa escorrida, essa não é a sua aparência real. O que acontece é que quando ele é trazido à superfície, a mudança de pressão faz com que o corpo dele se expanda e as suas feições fiquem distorcidas. Além disso, o tecido gelatinoso dele não consegue suportar a própria estrutura, então ele acaba se deformando, coitado. Espero que você tenha se divertido descobrindo essas fascinantes curiosidades sobre os animais mais bizarros do planeta. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para receber mais conteúdos interessantes como esse. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo e até a próxima!